Olá, pessoal. Vamos pro gabarito das questões do simulado de antes de ontem. Meu nome é Saulo, canal Não Mais Que 2 Minutos, e eu quero que vocês saibam que não foi inscrito. Se inscreva aí, velho. Sériozão. Vê só. Eu quero entrar num tópico hoje do teu edital, organização política administrativa, e este tópico precisa de um carinho. Precisa que eu e você possamos manusear com certa cautela. Pois bem, este tópico, organização político-administrativa, começa lá no artigo 18. Já vou montando nossa tabelinha de sempre. Começa lá no artigo 18. Artigo 18 da CF. E por que eu estou montando nossa tabelinha? Para que nós possamos concatenar o conhecimento, deixar o conhecimento coeso, mostrando os elos, os pontos que você precisa saber. Pessoal, meu nome é Saulo e estou com você. Pode precisar de mim. Estamos juntão nessa caminhada. E no artigo 18, inicia a organização política administrativa do Estado na nossa Constituição. Mas antes de eu fazer alguns apontamentos sobre o artigo 18, eu preciso que você entenda o início, a gênese, de onde brota essa ideia estrutural. Pois bem, vamos formar um Estado, povo, governo e território. O Estado formado precisa se organizar. Nosso Estado formado, que precisa se organizar, tem como um dos principais polos de organização a sua forma de Estado. Porque da forma de Estado nasce vertentes e polos jurídicos que são decisivos para que você acerte a questão. A forma de Estado federativa faz com que você entenda algumas vertentes jurídicas que são cobradas em provas. Pois bem, o nosso Estado é formado por povo, governo e território. Você sabe melhor do que ninguém que o Estado é obrigado a garantir teus direitos, assegurar teus direitos. Para que o Estado assegure e garanta teus direitos, ele precisa de uma estrutura organizacional. E essa estrutura organizacional, no âmbito político e no âmbito administrativo, tem seus componentes. Pessoal, o Estado, para alcançar até a sociedade, para chegar até a sociedade, ele possui uma estrutura organizacional. Essa estrutura organizacional no âmbito político administrativo. Pois bem, normalmente para organizar, você coloca cada ponto no seu espaço, cada qual no seu quadrado. Dentro desse contexto, eu preciso, em nome do didatismo, mostrar alguns nascimentos dos componentes da organização política administrativa. Por exemplo, no nosso território, existe uma divisão do território do nosso estado em unidades federativas, estados membros. O estado membro é um ente político. E o que é que faz? O que é que conceitua o termo ente político? Um ente político é, dentro da organização, gerido por alguém escolhido pelo voto. O gestor é escolhido pelo voto. Uma das características de um ente político. Existir um gestor escolhido pelo voto, a existência também de um poder legislativo. Pois bem, estamos montando o conceito de ente político para saber quem são os entes políticos. Mas o artigo 18 externaliza que a União, os estados, o DF e os municípios
são os entes políticos com gestores escolhidos pelo voto, com o seu poder legislativo. E isto tem fundamento onde? Na forma de Estado. Galera, os nossos entes políticos fazem parte de um conjunto de regras e normas que consignam a forma de Estado federativa. O nosso Estado tem uma forma de Estado federativa. E por que eu estou falando isso? Para fazer algumas anotações. Essa organização que eu estou apontando para você é encontrada no artigo 18 de existência pragmática, visível e positivada de forma expressa na nossa Constituição. Entes políticos são União, Estado, DF, município. E esses entes políticos irão atuar, irão agir, exercer suas competências. Estamos organizando. Primeiro eu formei um Estado e falei que o Estado usa uma estrutura para levar direito até a sociedade. Estou afirmando que essa estrutura, na relação direito-sociedade, é chamada no primeiro momento de organização política administrativa, para que o Estado crie um corpo e consiga garantir direitos. Até aí de boa? Até aí tranquilão? Deixa eu dar uma organizada aqui. Tá aqui no meio, no meio. Mudar a cor disso aqui. Uma coisinha preta e pronto. Ficou melhorzinho, ficou? Pois bem, no artigo 18, 4 entes políticos. União, Estado, DF e município. Forma de Estado federativa. Na Constituição de 1891, na nossa Constituição, apareceu a forma federativa no primeiro momento, em 1891. Galera, permitiu em 1891 a existência de uma descentralização política, criada em 1891. Foi criada por um decreto. Anota isso aí. E dessa forma federativa, nós já falamos do primeiro ponto. No artigo 18 existem 4 entes políticos, caracterizados por ter seus gestores escolhidos pelo voto e poder legislativo. Até aí, tranquilão? Estou mostrando para você o passo a passo para chegarmos até a questão. Montei um Estado, falei que o nosso Estado tem uma estrutura organizacional, política, administrativa, União, Estado, DF, município, e estes entes políticos terão suas competências, tarefas definidas na Constituição. Porém, tudo isso deriva da forma de Estado. Qual a nossa forma de Estado? Federativa. Foi criada em 1891. Foi positivada em 1891 pela primeira vez. Até aí de boa? Sem bronca? Sem treta? Pois bem, passo seguinte. Eu quero que você saiba que a forma federativa do Estado é cláusula pétrea. Forma federativa é cláusula pétrea. Até aí de boa? Até aí, tranquilão? Sem pressa, sem bronca? Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Porque por muitas vezes a banca pergunta: ei, a forma de governo também é cláusula pétrea? Ou a forma federativa não é cláusula pétrea? Anota que a forma federativa de Estado é sim cláusula pétrea. Artigo 60, confere aí, parágrafo 4 da Constituição. Não haverá emenda constitucional, proposta de emenda tendente a abolir
a forma federativa de Estado. Não pode ser abolida. Status de cláusula pétrea, para você complementar a informação e, se aparecer, acertar em nome de Jesus. Dito isto, preciso fazer mais algumas pontuações. Quais sejam? Para que você entenda que o Brasil, nos âmbitos e esferas jurídicas, possui fatos históricos. Por exemplo, acabei de falar que a forma de governo republicana não é cláusula pétrea. E já houve sim uma tentativa de mudança. 1993, plebiscito para a volta da monarquia. Foi reprovado. E essa alteração, essa retirada da forma de governo, mostra que ela não tem status de cláusula pétrea. Dito isto, quero fazer mais uma pontuação aqui, no meu terceiro espaço, no meu terceiro quadrinho. Galera, por sermos uma federação, por termos o nosso estado com forma federativa, quero que você entenda que o contexto que eu estou te mostrando possui algumas pontuações de suma importância. Qual seja essas pontuações? O que é que eu estou tentando te mostrar? Estou tentando mostrar para você um passo a passo, uma sequência de informações para que você consiga enxergar de forma estruturada o que eu estou falando. Montei vários slides para ir te passando a informação num passo a passo. Montei nosso Estado, povo, governo e território. Falei que a forma de Estado é federativa. Por ser federativa, mostrei a estrutura do artigo 18. Na organização política administrativa, temos 4 componentes: entes políticos, gestores escolhidos pelo voto, poder legislativo. Até aí, tranquilo. Nada de diferente. Nada de difícil. E nesse contexto de apresentação do que é fácil e do que é difícil, eu preciso continuar e alcançar o próximo passo. Qual o próximo passo? Pessoal, presta atenção em nome de Jesus. O nosso Estado, a nossa federação, neste contexto de saber quem é quem, eu quero que você enxergue que, a partir do momento que você formou o Estado, estruturou o corpo, deu nome a quem participa dessa estrutura organizacional, política, administrativa, eu preciso dar a eles trabalho, tarefa. Eu agora vou distribuir competências entre a União, Estado, DF e município. E essa distribuição de competência possui critérios para distribuição, repartição de competência. Competência. Qual é o critério? Galera, se a matéria for de interesse nacional, será competência da União. Se a matéria for de interesse regional, a competência será dos estados. Se a matéria for de interesse regional e local, será do Distrito Federal. E se a matéria for de interesse apenas local, será dos municípios. Estou apresentando para você o parâmetro que eu estou usando para distribuir competência. Pois bem, dito isto, quero dar o próximo passo para alcançar um conhecimento sólido para responder a primeira questão. Vamos para o próximo slide. Pessoal, vou montar esse meu esquema lá. Slide. Para termos
uma estrutura semelhante, visível, dentro do nosso aprendizado. Dito isso, montei. Estado é povo, governo e território. Estado é povo, governo e território, com sua estrutura política administrativa. União, DF, estados e municípios. Pessoal, olhe bem. Estou montando um estado e estou organizando. Falei que a nossa forma de estado é federativa e, por ser federativa, algumas vertentes jurídicas decorrem desta ideia de organização, que é a federação. O que é que eu quero te dizer com isso? Fundamental o próximo passo: distribuir competência. Se a matéria tratada for de interesse nacional, é da União. Interesse regional, do Estado. Se houver interesse regional e local, Distrito Federal. Se houver interesse apenas local, dos municípios. Até aí, tranquilo? Preciso te mostrar esse passo a passo para que você visualize o que eu estou te falando. E até aqui nos ajudou o senhor. Vou colocar um pequeno esquema que eu acho sensacional sobre esses critérios de repartição, distribuição de competência. Está aqui. Repartição de competência, bonitinho para você. União, matéria de interesse geral, nacional. Estados-membros, matéria de interesse regional. TF, regional e local. Município, matéria de interesse local. Até aí, tranquilo. Não é difícil, acessível e eu preciso fazer uma complementação. Galera, isso que eu estou falando está positivado na Constituição. E vou te dar outro quadrinho para que você consiga enxergar o que eu estou te falando. Que esses critérios estão positivados na CF. Não são critérios aleatórios para repartição de competência. Vou colocar aqui, ó. Onde está positivado na CF, para você ter a informação, caso queira anotar. Diminuir a letra para você ter esse pequeno quadrinho alocado na sua tela. Aumentar a letra para ficar visível. Ó. Legal, hein? Legal. Aconteceu, moço? Tá na letra. Massa. A União compete as matérias de interesse geral. Onde é que tá? Artigo 21. Aos estados compete os temas de interesse regional. Onde é que tá? Artigo 25, parágrafo 1º. Aos municípios, interesse local. Artigo 30, inciso 1. DF, interesse regional e local. CF, artigo 32, parágrafo 1º. Mostrei para você que os meus critérios apontados estão positivados na Constituição. Pois bem, vamos para o próximo passo. Qual o próximo passo? O próximo passo é te mostrar como nascem as competências. E eu vou colocar o meu esquema aqui de distribuição de competência apontando para você que, pessoal, eu vou até conferir aqui na câmera como está a minha ideia de slide. Se apareceu legalzão para vocês. Porque alguns vídeos não aparecem tão legal. Aqui vocês estão vendo bem. Aí aqui vocês viram bem também. Dá uma olhada. E vocês estão vendo bem. Viram as pontuações que eu iniciei. E agora eu quero entrar nesse próximo tópico. Qual esse próximo tópico? O nosso federalismo, a nossa federação, dentro do que eu estou te apresentando, tem alguns pontos que merecem destaque. Quais sejam a repartição e o seu tipo de repartição. Existe uma repartição de competência
horizontal e existe uma repartição de competência vertical. Na repartição de competência horizontal, o ente atua de forma independente e separada. Na repartição de competência vertical, o ente atua, executa sua competência em conjunto. Há uma cooperação. De novo, eu estou mostrando para vocês que existem maneiras de você repartir a competência. Qual seja, ou o ente atua sozinho, separado, independente, ou atua em conjunto. E vou colocar aqui, ó, repartição de competência, bonitinho para você ver aqui na tela. Até aí, tranquilo? Apareceu bonitinho? Repartição de competência. Beleza até aí? Essas repartições de competência, quando horizontal, os entes atuam separados, isolados. Esses são independentes. Quando a repartição de competência é vertical, os entes se auxiliam, há uma cooperação. E vou colocar para você ver aqui. Ó. Legal, legal e legal. Aí. A repartição de competência horizontal e a repartição de competência vertical. Por que eu estou falando isso? Que é daqui a explicação da competência privativa e exclusiva. Por que horizontal? Porque a união está agindo sozinha e de maneira que essa atuação é separada e independente. Logo mais, eu vou te falar que a competência privativa, a União exerce, porém pode delegar, e na exclusiva, a União exerce e não pode delegar. Pois bem, mas existe a repartição de competência que trata do federalismo cooperativo, quando o ente atua de maneira orquestrada para que estes em conjunto possam tratar do mesmo assunto. Por exemplo, na competência concorrente. Ou seja, atuação separada, mais atuação em conjunto. Atuação separada, competência privativa e exclusiva. É uma atuação independente. Atuação em conjunto, concorrente e comum. Estes polos que acabei de falar são bases para o federalismo dual ou clássico, na repartição horizontal, e o federalismo cooperativo, quando há uma cooperação entre os entes, de maneira coordenada, para exercer e executar sua competência de maneira conjunta, podendo até mesmo tratar, dentro dos seus respectivos limites, sobre o mesmo tema. Chama-se competência concorrente, por exemplo. Há uma reciprocidade, há uma cooperação. Dito isto, já tenho alicerce suficiente para dar o próximo passo. Formei um Estado, povo, governo e território. O Estado precisa de uma estrutura organizacional para fazer com que o direito chegue até a sociedade, assegurando e garantindo direitos. Essa estrutura possui uma organização política administrativa, e na organização política administrativa estou mostrando a você que o artigo 18 da Constituição expressa que os componentes dessa organização política administrativa são chamados de entes políticos, União, Estado, DF, e tudo isto nasce, brota de elementos que são oriundos da nossa forma de Estado, federação. Lembrando que a federação tem status de cláusula pétrea, não pode ser abolida por emenda, já pode anotar também que poderá existir alteração quanto à forma de governo republicano. Exemplo 93, plebiscito da monarquia. Falei. Preciso dar o próximo passo para te dar alicerce para responder essa questão. E para que eu te dê esse alicerce, eu preciso te mostrar que há uma robustez do federalismo quando houve uma robustez existencial desta forma de Estado, a partir da Constituição de 88. Foi criado em 1891, apareceu, estreou, mas ganhar corpo, ganhar estrutura coesa, concreta, foi na Constituição de 1988.
88. O Poder Judiciário Estadual convivendo com o Poder Judiciário Federal. A possibilidade de intervenção federal. Municípios consignados com maior força, já participando como um ente político. São traços deste federalismo robusto da Constituição de 1988. Dito isto, volto a repetir, a repartição de competência nasce da maneira que nasce, pois tem traços da forma de Estado federativo. Até aí, tranquilão? Nós, Congóis, Muca, Zerão e Marabaixo. Dito isto, eu quero entrar na competência concorrente, que é a da nossa questão. Nossa questão fala da competência concorrente. E o que é uma competência concorrente? Povo de Deus, o que é uma competência concorrente? Eu preciso conceituar para vocês, para que vocês tenham maior afinidade quando encontrar esse termo, competência concorrente. A competência concorrente nada mais é, nada menos é do que, vou colocar aqui para você, ó, em cima você, a competência que um ente federativo exerce e pode também ser exercida, até mesmo se tratar do mesmo assunto, por outro ente federativo. Competência concorrente. Mais de um ente federativo exerce o poder de legislar sobre determinada matéria. Galera, pessoal, e a banca pergunta quais são as competências que possuem status de concorrente. Pois bem, vou mostrar para você o meu de um bizu, contando a história de quem? Do meu amigo JC. Vou contar para você a história do meu amigo JC, para você nunca mais esquecer as competências concorrentes. Galera, eu acho essa história sensacional. Por quê? Me faz lembrar de todas as competências concorrentes. E eu lembro de todas mesmo com essa história. Só basta tu decorar a história. A mãe dando bronca no João Carlos e eu na frente escutando. E quem é o JC? Junta comercial. Junta comercial é competência concorrente. Tratar de junta comercial é competência concorrente. A história já nasce com o bizu. E por que eu estou dizendo isso? Para eu te mostrar o bizu. Tá aí, ó. Mãe dá bronca no JC. O JC fez filho, causou dano ao meio ambiente, pagava as contas, gastava todo o seu dinheiro, apesar de uma família abastada, com os seus amigos. A mãe de JC teve um dia que perdeu a cabeça. Aproveitando este dia, eu agora quero falar sobre esse dia, contando a história e usando como bizu. A mãe do JC bradou: João Carlos, junta comercial, financia a produção e o consumo desses maloqueiros, desses putos. E puto. P de penitenciário, U de urbano, T de tributário e O de orçamentário. Junta comercial, direito financeiro, produção e consumo, penitenciário, urbano, tributário e orçamentário fazem parte do rol das competências concorrentes do artigo 24. E a mãe do João Carlos, da junta comercial, não parou. Incansavelmente ela gritava: JC, seja econômico com essas custas forenses. Você tá pensando o que da vida? Agora você é pai. E o JC, preocupado, começou a escutar sua mãe. E ela gritava: proteja a infância e a juventude. Proteção da infância e da juventude do seu filho. A proteção e a infância é, sim, tratada na competência concorrente. Preste atenção no que eu estou te falando. Competência concorrente e a história de nosso amigo JC. Até aqui, tranquilão. Porque eu estou te contando a história do JC? Para você aprender competência
concorrente. Fácil e tranquilo. O JC tinha feito um filho e a mãe dele gritava: proteja a infância e a juventude do seu filho. O JC tinha nascido com uma deficiência e a mãe avisou: ele é uma pessoa portadora de deficiência. Tratar sobre pessoa portadora de deficiência, proteção da infância e da juventude. Essas proteções são do rol das competências concorrentes. União, Estado e DF pode legislar sobre junta comercial, direito financeiro, produção e consumo, direito penitenciário, urbanístico, tributário e orçamentário. JC seja econômico, pode sobre direito econômico. Quanto a essas custas forenses, custa forense também competência concorrente. E já dá para você responder a questão 1. Vou colocar aqui, ó. Questão 1. Compete à União, aos Estados DF, legislar concorrentemente sobre o JC no seu bizu. Aqui, ó. JC faz o que com o seu dinheiro? O que é que o JC faz? Financia a produção e o consumo dos seus amigos putos. Pois bem, direito financeiro, gabarito, letra D. Como resposta, só você sabendo a história do JC, que é Junta Comercial. JC financia consumo e produção dos seus putos. Consumo e produção também faz parte das competências concorrentes. Gabarito da primeira. História do JC. A mãe dele continuava: JC, você é um irresponsável. Só pensa em turismo e cenários paisagísticos. Eu uso para a responsabilidade por danos ao turismo, às paisagens, também faz parte da competência concorrente entre União, Estado e DF. E quando o JC fazia merda, ainda queria que fosse coisa pequena. Fosse para o juizado de pequena causa. Tratar sobre a matéria juizado de pequena causa é competência concorrente. União, Estado e DF. JC, qual a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico e turístico e paisagístico você está dando, você está tendo com sua família? A família do JC rica é um patrimônio histórico, cultural e o JC cagando. Pois bem, tratar sobre a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico faz parte do rol da lista de quem? A competência concorrente. Dito isto, gabarito da primeira, letra D, direito financeiro. E dá para responder outra, só com bizu. O JC era um irresponsável. Causava dano ao meio ambiente. O JC causava dano ao consumidor. Tá aqui, ó. Vou colocar aqui para tu ver. Em outra cor. Aumentar a letra para tu enxergar. JC gritava a mãe: qual a responsabilidade por dano ao meio ambiente que você tem? Tratar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, competência concorrente. O JC causava danos ao consumidor. O JC causava danos a bens e direitos de valor artístico com suas bagunças, com suas loucuras, com suas bebedeiras. Pois bem, quando ele produzia aquelas festas loucas e consumia drogas e bebidas, ele fazia nascer danos ao meio ambiente. A mãe dele perguntou: qual a responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor? Pois bem, tais pontos que estou apresentando fazem parte da competência concorrente. Com isso, eu consigo responder a quarta questão, que deve estar aqui embaixo. Quarta questão. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Só você aprender
a história do JC levando bronca. A mãe dele gritava: JC, nem a Previdência Social tu paga. Legislar sobre Previdência é concorrente. Quando tu faz merda, ainda quer assistência jurídica. Tratar sobre assistência jurídica é concorrente. Pois bem, apresentei para você alguns pontos dentro do bizu que eu preparei para que você não esqueça quais são as competências concorrentes. E lembra que eu falei que o JC tinha filho? A mãe dele gritou: JC é educação, cultura, ensino e desporto do seu filho. JC. E a ciência? Como você vai mostrar para o seu filho? A tecnologia, a pesquisa, o desenvolvimento e inovação para o seu filho. Todos esses pontos fazem parte de quê? A competência concorrente. JC vivendo essa vida de bagunça. Ele não protege, não defende sua saúde. Proteção e defesa da saúde é competência concorrente. Mostrado este bizu, vou deixar vocês aprendendo e vou preparar a próxima questão para te dar o gabarito. Te dei o gabarito das duas primeiras questões, aliás, da primeira e da quarta com competência concorrente. Beijo para todos. Até a